Olá, eu sou a Mariane Azevedo, proprietária da Mariane Azevedo Doces e Chocolates Finos e estou no mercado de eventos há quase 14 anos. E eu sou Gabi Luz, fotógrafa de eventos sociais e retratista, e estou no mercado há 13 anos. E esse é mais um episódio do Pode festejar! E para que esse episódio possa acontecer, contamos com empresas que entraram como patrocinadores ou apoiadores desse podcast. E a nossa patrocinadora de hoje é quem, Gabi? É a doutora Maria Fernanda. Ela é cardiologista e pós-graduada em nutrologia. Ela busca, através da saúde, trabalhar a medicina preventiva e descobrir o que poderia interferir na programação metabólica de futuras gerações. E aí ela se apaixonou, pois ela fala de planejamento. E o planejamento envolve toda essa programação do casamento, principalmente daqueles que já casam pensando nas futuras gerações, não é verdade? E ela é maravilhosa, ela tem um atendimento incrível. Vocês podem fazer contato com ela através do link que a gente vai deixar na descrição aqui embaixo. E como os nossos apoiadores desse episódio, um deles é a BR Personalizados, que é uma empresa de produtos personalizados que há 3 anos está no mercado se dedicando a eternizar momentos especiais em lindos produtos. A BR Personalizados tem um catálogo que conta com mais de 2.000 produtos. É muita coisa, né? É muita coisa. Inclusive, desculpa, tinha que interromper, porque, inclusive, elas que fizeram nossas canecas personalizadas. Olha o detalhe que incrível, com o nosso nome. Inclusive, a caneca personalizada também do nosso convidado. E tem os nossos azulejos. Além dos nossos azulejos. Não pode esquecer disso. A BR Personalizado surgiu com o propósito de entregar um produto que reflita a personalidade e os desejos únicos de cada cliente. E, gente, o atendimento da Bia, que é a proprietária da BR Personalizados, é simplesmente incrível. É maravilhoso mesmo. Então, assim, a gente vai deixar no link da descrição o contato dela, vai deixar o @, vai deixar o QR Code na tela também, e vocês podem fazer contato com a Bia, que ela é incrível. Agora, além disso, o que a gente tem de outro apoiador que não pode faltar em comemoração nenhuma? O que, Gabi? Vinícola Garibaldi. Então, a gente tem aqui a cooperativa Vinícola Garibaldi, que está no mercado há mais de 90 anos e hoje conta com mais de 400 famílias produzindo uvas de alta qualidade na Serra Gaúcha e com experientes enólogos elaborando vinhos e espumantes de excelência reconhecida no Brasil. Não, Garibaldi é incrível. E no exterior, né? Não, Garibaldi é incrível. Não tem festa se não tiver Garibaldi. Com certeza Pelo menos as minhas festas não acontecem sem Garibaldi. E pelo que eu sei da Gabi também não, né, Gabi? Não tem como. Todos são maravilhosos, todos os rótulos são incríveis. Sim, e a gente já, para começar bem, a gente vai servir um Garibaldi. A gente ainda não vai brindar, porque a gente ainda não vai desvendar. Isso acontece, gente. Acontece. A gente ainda não vai desvendar quem é a nossa convidada de hoje. Convidada, caso caia aí. Gente, tá assim como no outro episódio, porque eu quebrei as taças, a gente ainda não repôs. Então, como eu quebrei, eu fiquei com castigo de ter que usar essa. Mas no próximo a gente vai ter a taça. Com certeza. Normal. A gente vai ter um estoque de taças. Vamos servir aqui e a gente já vai apresentar a nossa convidada de hoje. E também o contato da Garibaldi, assim como os demais, o patrocinador e os nossos demais apoiadores estarão no link da descrição. A gente vai deixar o @ e o QR Code. Isso. Tá bom? Então, lá. E participando desse episódio do Pode Festejar, temos uma mulher muito especial. Ela tem 42 anos, é casada com o Daniel, é a mãe do Miguel e também a mãe da Ariel, do Rupert e da Juliette. Ela diz não ter nenhum hobby. Mas será que não tem mesmo? A gente vai descobrir, né? Vamos descobrir isso juntas nesse bate-papo. E outro detalhe, ela já foi bancária e no ramo atual, pensando em complementar a renda, que era apenas um bico, virou uma empresa grande, de grande sucesso e está no mercado há 14 anos. E com vocês, Gisele Medeiros, da Gisele Bem Casados. Obrigada por estar aqui com a gente. Agora você já está aparecendo. Nem começou, já tá chorando. Nem começou, gente. Ai, muito obrigada por dever de casa direitinho. Vai, chora. Vai, Sabana. Quem usa óculos não ama, né? Nem bebe água. Quando eu começar a contar a história, então, pega o lenço. Meu Deus. Então. Bebe água, mas é melhor a gente brindar e você beber então logo tá o espumante pra relaxar, que ajuda, né?
Peraí. Complicado, mas depois eu costumo. A nós. Saúde, sucesso. Ai, Garibaldi é Garibaldi, né, gente? Ai, nem fala. Pode falar, convidada. Tá feliz de estar aqui com a gente? Se apresenta para as pessoas. Bem, tô feliz. Bem que ela é super então. famosa, né, gente? Nem... É verdade, não precisa, dispensa apresentação, né? Não, precisa, sempre precisa. Gisele, né? Como nós falamos, Gisele Medeiros, a Gisele Bem Casados. Esse ano a gente faz 14 anos, dezembro. E começamos com uma brincadeira, porque realmente eu jamais imaginei que a minha vida seria essa. Era um complemento de renda mesmo, porque eu queria casar. E o dinheiro que eu ganhava no banco não dava para fazer a festa do jeito que eu queria. Então, eu falei, preciso de alguma coisa extra. E aí, no aniversário de... Mas calma. Ah, não pode ainda? Peraí, né? Não, é que... A gente esqueceu. Não, pera. A gente esqueceu de uma coisa. Então você à vontade para você É que eu falo muito, então melhor ir me controlando. É pra falar. Mas é porque antes, o que acontece? Aqui é o Pode Festejar, né? E quando a gente pensa em festejo, a gente pensa em festa, não é verdade? Quando pensa em festa, a gente pensa logo em quê? Um presente. E aqui é feio chegar na casa dos outros. Você chegou aqui no nosso Pode Festejar, a gente quer a nossa lembrancinha. A gente quer a nossa lembrancinha. Tá, então vamos lá. Eu vou dar uma. Não, primeiro, aqui você vai dar aquela lembrancinha. Aqui a gente quer a disso. A especial. Lembrancinha, então. Talvez fosse até a parte engraçada. Então, esse foi o nosso Daqui pra gente. primeiro, de verdade, de todos, o nosso primeiro Gente, bem botar aqui, casado, tá que a gente achava lindo. Olha. Mas olha, é lindo. Foi o primeiro, é o primeiro Foi o filho. primeiro. Essa Foi o aqui é a primeiro foto filho de do verdade. primeiro bem casado da Gisele. Gente, muito feinho, tadinho. Mas a gente pode falar isso hoje, porque os bem casados dela hoje, além de São lindos, incríveis. são deliciosos. Isso. Então pode falar. Eu também olho para meus doces, as fotos antigas e falo assim, meu Deus, pelo amor As de minhas Deus. primeiras fotos também, eu olho e falo, quem E a gente achava contratou lindo, né? Porque aquilo? a gente acha o filho nasce com a cara de Jolene e fala assim, ai, gente, que lindo. É a mesma coisa. Esse foi o Exatamente. primeiro mesmo onde eu jamais imaginava que ia crescer desse jeito. Sim, e aí o que acontece? Vai para o nosso hall aqui, para o nosso mini museu, onde os nossos convidados estão trazendo lembrancinhas Isso. com fundo afetivo, algo que já esteja obsoleto, enfim, Que mas remeta- que tenha, exatamente, uma, que tenha uma memória efetiva para eles. que tem um significado, vai ficar aqui, a gente vai identificar, colocar a data do episódio, enfim. Então, assim, essa é a foto do primeiro bem casado da Gisele, e a gente vai ter Está aqui. muito feliz de você ter dado isso pra gente, porque Sim. é incrível ver, Isso aqui é ver o seu primeiro bem casado. Sim. E só tem essa foto. Gisele falou que é uma pessoa desapegada. Essa. Quando eu pedi a lembrancinha, aí ela falou assim, eu não tenho nada, eu não guardo nada, eu jogo Não. tudo fora, eu não sou apegada. Sou, sempre. Então, a gente é apegada, a gente vai guardar isso aqui Guarda com essa muito carinho. foto. Gabi vai botar aqui, ela que organiza a nossa prateleira. A gente vai ter que reorganizar, são Sim. muitos presentinhos. Então, vamos lá. Dar continuidade, Vamos vamos continuidade ao retomar. que você já vinha falando. Então, aí o que acontece? Este belo bem casado foi o primeiro porque foi o presente de aniversário de casamento dos meus sogros, 34 anos de casados, e eu já estava com a ideia que precisava fazer algo para completar a renda, e aí eu dei de presente. E aí, quando chegou na festa, todo mundo ficou falando que era muito bom e tudo mais. Apesar dessa massa não ser a massa que a gente trabalha hoje, era uma massa amanteigada, Sim. diferente. Assim, ou a pessoa amava ou odiava. Quem não gostava de algo amanteigado já não gostava. Mas o feedback positivo foi muito grande. Aí eu falei, vai ser bem casado. Tem um caminho aí. Vai ser bem casado, que vai ser essa renda extra. Só que era dezembro. E então eu esperei passar o Natal, o Ano Novo, né? E quando chegou janeiro, eu comecei a testar outras receitas de bem casado, e quase todos os dias eu levava muitos bem casados para o banco para as pessoas provarem, Experimentarem né? até- E tudo mais, até que chegou numa receita onde a maioria gostou. E eu falei, então vai ser essa. E aí, depois de passar praticamente quase janeiro todo nessa fase de teste, eu falei, então agora eu vou vender. E aí, assim,
começou, né, com mais, né, detalhes, né, eu não tinha carro, então eu pegava um táxi e ia de casa em casa de festa nas redondezas, entregando degustação, pegava um sábado e ia em 7, 8 casas de festas levando essa degustação. E até que em fevereiro, né, foi bem rápido, veio o nosso super grande pedido de 250 unidades. Então, E eu ia te perguntar. A gente ia isso, perguntar. como Foi, quando você né? recebeu esse seu primeiro grande pedido, 250. É, porque 250 pra Não, quem e tá aquela começando coisa é assim, muita não, coisa, e né? aquela coisa que a pessoa fala, ai, eu não vou dar conta disso. Dá uma sensação assim, né? eu já tinha muitos ajudantes nessa Sim. época. Porque, assim, como eu trabalhava no banco, eu atendia, as pessoas iam já até lá na casa da minha avó. E a minha avó, ficando com pena de mim, que trabalhava o dia inteiro, Aí te ajudava. rapidamente a minha avó começou a me ajudar, minha tia começou a me ajudar. Mas era assim, atendendo na sala da casa da minha avó, com ela me ajudando, ficava mais a parte de finalizar. Acho que em fevereiro o laço já estava um pouquinho mais bonito do que aquele ali, depois de alguns testes. E assim foi a nossa primeira venda. Assim, não sabíamos ainda como entregar, né? Caixas, cada uma de um tamanho, mas deu tudo certo. Passou aquela fase da caixa de pizza? Porque muita gente acaba usando o modelo Não, a de gente caixa de pizza. usou até de plástico. A primeira entrega foi bem complicada. Porque, assim, É não porque você tá ali sabia naquela fase de mesmo. aprendizado, né? E eram 250, né? Não acabava nunca, né? Aquilo pra mim, nossa, não tem caixa que dê. dê. Aham. Mas deu tudo certo, o cliente ficou feliz, viramos parceiros fornecedores dessa casa de festa durante alguns anos. Que legal. É, Que bacana. acho que pelo menos uns 3 anos em seguida nós viramos fornecedores da casa mesmo. Então a gente tinha festa lá toda Que semana. legal. Entre você dar esse start de... Vai ser a segunda renda, né? Vai ser pra auxiliar o casamento. E aconteceu o casamento de vocês foi quanto tempo? Um ano, eu acho. Um ano. Né? Não, um ano, mais um pouquinho. Não, eu comecei a fazer... Não, demorou mais. Em 2009. E aí, quase um ano depois, o Daniel veio pra gente trabalhar junto. Aí, outros grandes passos foram dados. Que foi comprar um carro, que não tinha. Eu também não dirijo, então não ia fazer muita diferença Então ter ele um já carro. começou a trabalhar logo no início ali com você. Com Porque um ano início de pô, passa empresa. rápido. um ano e eu ainda trabalhava no banco, porque eu conciliei durante 3 anos. E aí a gente casou em 2012, né? Então, assim, depois que eu saí do banco, aí foi aquilo, né? É bem casado ou é bem casado. A gente já estava trabalhando junto, a gente já tinha conseguido dar mais alguns passos. Então, você falou do banco, como que foi se dividir por 3 anos com trabalho formal no banco Exatamente. e a empresa de bem casados? E o que fez você decidir, tipo assim, eu vou largar e vou empreender? Olha, Porque não é um passo fácil. Não, A gente não. pensa assim, eu vou largar o certo pelo duvidoso. E que, na verdade, nada é certo. Tudo é duvidoso, É. né? Na verdade, assim, foram 3 anos muito cansativos. Porque era um trabalho... Eu nem vou dizer que o trabalho no banco era cansativo. Porque eu trabalhava sentada. Talvez exaustivo, mentalmente. Mentalmente, acho que mentalmente, não. Essas coisas. Não, eu não Não? tinha meta, eu era da área Deve ter administrativa. dado bom, né? Não. Bom que fala pra mim que Geralmente não o era. trabalho em banco fala que Olha, é super eu cansado Eu era da parte mentalmente. administrativa e era o último banco, eu acho que ainda existia, familiar. Então, assim, não era uma cobrança tão grande. Então, eu tá. era ali, eu abria contas, resolvia problemas. Não tinha aquela coisa de você precisa vender, você precisa bater meta. Eu não tinha isso. Então, eu não É que posso banco tem muito dizer disso, né? que eu ficava estressada com isso. Mas o cansaço físico, né, de me dividir durante 3 anos, durante esses 3 anos, foram muitas feiras e eventos onde eu ia e voltava às não sei que horas, acordava de cedo. Então, foi muito cansativo. E eu ficava, assim... Quando ficou mais perto da época que eu saí, um ano, de repente, assim, eu sempre fui uma funcionária exemplar. Assim, só que eu já comecei tipo, ficar difícil ser boa em 2 coisas. Sim. Aquilo já ficou muito... por melhor que eu tentasse, minha cabeça já estava, meu coração lá no bem casado. Você já não O tempo conseguia. todo. Aham. Então, eu ficava ligando, eu queria saber como é que tava, eu aceitava pedido em cima da hora, era uma loucura. E eu já realmente tava com o coração mais no bem casado do que no banco. Mas como, assim, todo mundo gostava muito de mim e torcia por mim, todo mundo sabia da história, todo mundo acompanhou desde que começou, eu consegui, inclusive, ser demitida.
Então, eu fui demitida, eu saí com todos os meus direitos. Então, assim, eu tive muita ajuda, né? Vamos Sim. dizer assim. E aí, na hora que eu bati o martelo mesmo, foi acho que quando a exaustão já... Eu não aguentava mais fisicamente. Aham. Porque a fábrica é em Nova Iguaçu, trabalho no centro da cidade. Vários eventos e atendimentos. E aí, foi o cansaço mesmo que eu falei, não dá mais e vamos ver, vai dar certo. Chega no esgotamento. É, né? muito cansaço. E deu. Tá dando. Tá. Você já falou um pouquinho, mas como que foi? Conta alguns detalhes pra gente, como foi essa entrada, essa vinda do Daniel para trabalhar com você? O que motivou o Daniel? O Daniel tá aqui, gente. O que motivou o Daniel? Qual foi esse start? Ele foi motivado. Ou vai, Ele vai, né, Daniel? Você puxou vai, ele e vai. falou, você vem comigo e não tem escolha. Mais ou menos, né? Ele tinha o trabalho dele aqui, no Rio, e aí ele ficou desempregado e foi trabalhar com o pai dele em Volta Redonda. Inclusive, no ramo de festa, porque o pai dele tinha locação de material, na época, louças e tudo Sim. mais. E aí, ele tava lá, mas assim, o negócio também, assim... não dava, assim, 100% de sucesso e tudo Sim. mais. E eu aqui precisando muito de ajuda já. Essa situação de não ter um carro, de ter várias ideias que sozinha não dava. Apesar de eu ter muita ajuda, eu tinha ajuda na cozinha, né? Pra fabricar. Mas, assim, colocar pra frente, visitar os Tocar- locais. Aquela tocar o parte E até negócio. burocrática, porque eu né? ainda estava no banco. Sim. E aí, assim, cheguei um belo dia, vambora. E ele veio. Foi desse jeito. Eu cheguei... Pode, né, Daniel? Eu cheguei com as E que bom, bolsas né? vazias. E que bom e que ele você veio obedeceu. comigo. Foi desse jeito. Tá certo. Eu cheguei e é ele veio. assim. E aí você também falou, e a gente vai recapitular. Você recebeu seu Pedido, primeiro grande primeiro pedido, pedido. 250 unidades. super. Mas fala pra gente um pouco mais do sentimento. O que foi? Porque assim, eu lembro que a primeira vez que eu recebi um pedido muito grande foram 1.000 doces. Gente, eu falei, eu não vou dar conta. Eu também estava na mesma situação. A gente tem um começo muito parecido. Que estava me desdobrando entre emprego e tudo mais. Quando vem uma noiva com 1.000 doces, e eu tinha uma loucura, gente, que eu não sei onde eu estava com a cabeça, mas eu deixava a noiva escolher a partir de 20 doces de cada. Nossa. Você imagina? Meu Deus, é muita produção. 1.000 doces, foram Nossa. 50 tipos de doces. E aí, eu falei, não vou dar conta. E não sei o quê. E no final, a gente vê que dá. Dá. Um A jeito gente de outro sempre dá. dá. Sempre dá. Dá. Como que foi pra você isso? Qual o sentimento que você teve? Não, vou tirar de letra. Eu não fiquei muito desesperada, não, porque Eu eu tava fiquei. sempre contando com as ajudas que eu já tinha. Então, eu tava muito confiante naquilo. Eu sabia que não era só eu. Então, assim, se fosse, só eu que vou ter que dar conta, não. Mas eu sabia que já tinha ali a minha avó super envolvida. Inclusive, ela trabalhou com a gente durante muitos anos na cozinha, né? Ela só parou porque, né, a idade pesou também. As coisas foram ficando muito pesadas Sim. pra ela. Ela fez uma cirurgia, mas ela trabalhou durante muitos anos. Então, eu sabia que eu tinha minha avó, que eu podia contar, que eu tinha minha tia, que podia contar. Eu tinha a minha mãe, que trabalha comigo até hoje, que podia contar. Então, eu não fiquei muito desesperada, porque eu sabia que a minha rede ali de apoio era grande e tava todo mundo muito empenhado em Nossa, fazer que legal. acontecer. E a sua mãe trabalha com você até hoje? A minha mãe e a minha tia. A minha avó e o Daniel. A minha avó só saiu mesmo porque, assim, hoje ela já tá com 83 anos e aí não tinha condições não tem mais. como, Mas né? ela ficou na cozinha durante pelo menos uns 6 anos, eu acho. Mais ou menos, uns 6 anos. A família embarcou no seu projeto. Todo mundo. Que legal. E conta pra gente como foi essa primeira vez que você fez um casamento no Copacabana Palace. Um sentimento de... Cheguei. Eu cheguei onde tinha que chegar. sim. Não que os outros lugares Não. não tenham seu destaque. Mas tem Mas é que o um gostinho especial. Copacabana Palace tem É o aquele Copacabana marco, Palace. né? Tem um né? gostinho especial, Tem um né? gostinho especial. Então, assim... Foi quando, isso, mais ou menos, você lembra? Eu acho que tem 2 anos. Não Sim. tem muito tempo, não. As coisas são difíceis. Sim, Os passos são ali um passinho atrás Cada do vez, outro. é. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Depois daquele primeiro, a gente já fez vários. Mas, assim, a primeira vez que eu entreguei lá, esse sentimento foi diferente. Com certeza. Gi, eu tô vendo aqui
Que ela trouxe uma caixa. Ela tá pegada a caixa dela. Ah, ela tem uma caixa com umas delícias, assim, né? Que a gente sabe que... Já tava aquela coisa assim, ai, gente, vou pra casa com os bem casados. Eu só penso no Então, café assim, da a gente manhã quer do dia abrir- seguinte. Eu amo bem casado com café. À noite, café da manhã. Não, eu vou comer no café da manhã. Eu gosto de café com Olha, bem a casado. gente quer que você fale dos seus produtos, o que você tá lançando, o que não tá lançando. Olha, quase que eu derrubo o microfone. Fala, esse espaço é seu, é pra você falar. Porque, assim, uma das premissas que a gente tem, né, Gabi? Sim. É trazer amigos. E é abrir esse espaço para os nossos amigos falarem da sua história, do seu trabalho, dos projetos, o que vem pela frente. A gente já sabe que ela vai fazer Divas no Altar, daqui a Sim, pouco. Inesquecível Casamento. Quando esse episódio for ao ar, o Divas Já aconteceu. Quando E esse episódio for ao ar, Inesquecível também. Aham. Mas Gisele vai ter participado tanto do Divas quanto da Inesquecível Casamento Exatamente. de 2023. E a gente quer esse espaço para você falar sobre isso mesmo. Já pode começar dando as nossas... Passa pra cá. Então tá bom. Vamos lá. Opa. A gente vai abrir, Obrigada, né? vamos, Porque, é claro. A gente tem que mostrar, tem que falar. Ó, gente. Olha. Deixa eu ver aqui. Olha, Ó, meu ó, Deus. Gente. Eu vou Olha. falar aqui Mas, rapidamente. ó, olha, tá cheio de- marido. Thiago, Ó, olha eu vou aqui. falar. Ele ama. Eu vou falar. Sem demagogia nenhuma. O Bem Casado da Gisele, o Prime, é o Bem Casado que eu mais amo. Ela sabe isso, que eu já falei isso pra ela. Ela sabe. Perfeito. Eu não gosto muito daquele. Não é porque é da Gisele ou de qualquer pessoa. É de outra pessoa. Não, na verdade, deixa eu recapitular. Fala Não de é novo. porque é da Gisele. Não gosto daquele maçudinho, que vocês chamam de gordinho Gordão. gostoso, né? Eu não gosto. Eu gosto desse aqui, que é o pingado. E aí, eu vou contar uma experiência, porque eu falei isso pra Gisele. Eu falei, gente, eu tava num evento e tinha outros bem casados além do dela. E aí, quando eu vi que era da Gisele, eu só sabia que a Gisele só tinha o gordinho gostoso. E aí, eu falei, não, esse eu não gosto. Peguei peguei outros bem casados e tal. Mas no meio, graças a Deus, veio um pingado da Gisele que eu não sabia. Eu peguei, não abri, não vi de quem era, e eu simplesmente mordi. Eu falei, gente, que bem casado maravilhoso. De quem é? Quando eu olhei, Quem será? aí eu, castigo. É castigo, porque eu só peguei esse, eu olhei tudo, só tinha um. E, cara, tinha outros bem casados, tinha outros pingados, mas o da Gisele era o melhor. E desde então, é o meu bem casado predileto, pingado. É esse da Gisele, que tem vários, e eu vou me fartar. Isso é maravilhoso. Mas, assim, a Gisele também tem brownie. O brownie da Gisele é o preferido do meu filho. O Matheus fala, mãe, é o melhor brownie que eu já comi na vida. Então, assim, ela não tem só isso. Ela tem brigadeiros que poderia ter trazido também, que embora eu faça brigadeiros, não tem o menor problema. A gente não tem esse tipo de concorrência. São brigadeiros deliciosos Sim. também. Então, assim, fala da sua linha, fala de tudo que você tem, dos seus produtos, o que vem pela frente, se é que vem alguma coisa pela frente. Acho que sempre vem, né? A gente sempre tem, Tem algum sabor projeto, novo. algum sabor, Um sabor novo. Né? produto. Então, vamos lá, né? Nós começamos lá atrás com esse gordinho gostoso. gordinho gostoso, né? Que na verdade, foi o que trouxe a gente, né? Assim, foram muitos anos. Em um determinado momento, que eu não sou muito boa com datas, né? Virou moda o Bem Casado de Brownie. Eu demorei ainda a entrar nessa onda, mas vi que a procura era grande. Enfim, desenvolvemos e lançamos também, né? A Mary acabou de falar que o filho dela ama. Ama E agora, assim, o brigadeiro, que eu sempre tive vontade de fazer brigadeiro, eu amo brigadeiro. E assim, eu acho que assim, toda festa tem brigadeiro. E era uma vontade mesmo de vender brigadeiro. Aham. E aí, tanto que nós só temos 6 sabores, né? Nós fizemos uma escolha onde a gente achou que esses eram os mais interessantes. E são 6 sabores que complementam o pedido de quem quer pedir brigadeiro com a gente. Então, são esses sabores. Mas aí, no meio do caminho, né? A gente percebeu que só o gordinho gostoso, ele já não estava mais atendendo ao público que a gente estava chegando. E aí a gente viu a necessidade de ter um bem casado mais delicado, mais Pela sofisticado. estética dele, né? E num determinado momento, né, já tinha o brownie, a gente desenvolveu essa massa, que foi muito rápido até, assim, Sim. acertamos muito rápido, fizemos um lançamento e rapidamente as vendas da linha Prime, né? Porque a gente precisava dar um nome, né? Vamos explicar isso aí, isso é bom de falar. Não, tem Isso que é falar. muito- Vai, pra isso conta pra mesmo, tem que gente. contar tudo. Isso é bom de falar. A gente tinha o outro bem casado, ou seja, bem casado. Ponto.
Quando a gente desenvolveu esse, né, que a gente realmente, por necessidade de ver que o mercado estava pedindo, a gente tinha 2. E a gente também não queria abandonar o outro naquele momento, porque a gente ainda vendia muito dele. Aham. Embora esse rapidamente ultrapassasse, mas o outro também vendia. Sim. E aí eu precisava colocar um nome, porque eles precisavam ser diferenciados de alguma Aham, forma. sim. E como esse é um bem casado mais delicado, então a gente chamou ele de linha Prime. Prime. E a gente chamou o outro de linha tradicional. O que às vezes confunde um pouco, porque o bem casado mais tradicional, vamos dizer assim, é o pingado. É o pingado. E Exatamente. só que eu precisava dar um nome mais sofisticado para ele. Moral da história, ficou linha tradicional para o de Pão de Ló Sim. e ficou linha Prime para esse pingado. Sim. Aham. Mas quando o cliente fica com alguma dúvida, a gente Aí acaba você vai lá e explicando. explica. Mas acaba e que é resolve. tradicional Ele virou- da Gisele. O tradicional da Gisele e Então, o Prime da da Gisele. Gisele. Ele acabou virando um Isso. carro-chefe pra vocês. Exatamente. hoje. E aí, o que aconteceu? Cada vez mais, né? A gente vai direcionando, né? Onde a gente quer chegar. As portas vão se abrindo aqui, abrindo Sim. ali. Aham. E cada vez mais, ele ganha aí o seu lugar. Sim. Porém, né? Tem alguns meses, 3 ou 4 meses, se eu não me engano, que nós íamos bater o martelo e acabar com a linha E a tradicional. descontinuar. Ia ficar só com a linha Prime, com os brownies e com os brigadeiros. Mas o Daniel, não acho legal fazer. Foi ele que trouxe a gente até aqui. O Daniel é o apegado. A Gisele é a Exatamente. desapegada. Ficou claro É. agora, né? Daniel é o apegado. Ficou claro. Pronto. E aí a gente conversou bastante e decidiu que seria interessante a gente separar as empresas. Sim. Então, hoje existe a Gisele Bem Casados com a linha Prime, os brownies e os brigadeiros, e existe a Para Sempre Bem Casados com os Bem Casados tradicionais, ainda para o público que gosta dele. Então, assim, desde que a gente separou, ainda vamos aí fazer um trabalho de marketing em cima disso, Sim. ainda não fizemos, mas a gente fez essa separação. Então, hoje, quando a gente vem um cliente, poxa, mas eu gosto do outro, não tem problema, você vai lá, é outro Instagram, é outro outra WhatsApp de empresa. atendimento, é outra empresa. A qualidade é a mesma. A qualidade é a mesma. Isso a gente deixou claro. É o mesmo Bem Casado, é a mesma qualidade de Zé Bem Casados, foi mesmo por uma questão de estratégia que a gente fez essa separação. Sim. E a gente precisa utilizar essa estratégia pra gente conseguir chegar onde a gente quer, né? Porque senão, né, aí, assim, eu percebi que, assim, a gente mandava na degustação todos eles. Mandava brownie, mandava o tradicional, mandava o prime. E desde que começou a pandemia, né, a gente começou a enviar muitas degustações. E embora a gente coloque um guia, tudo explicadinho como se deve fazer, dando dicas e tudo mais, mas ali às vezes tem 3, 4, 5 pessoas onde cada um pega, às vezes não lê, às vezes nem vê qual é a etiqueta, o que está comendo. E a gente achou que isso também Tava deixando todo mundo atrapalhando, confuso, né? porque a gente via o resultado. E aí a gente tomou essa decisão. Aí, É porque as pessoas ficam confusas, né? É. Porque um pega uma coisa, outro aí, pega outra. eu gostei não desse, eu não. gostei daquele. Não, mas eu não gostei. Então, eu percebi que isso estava fazendo também uma confusão. Aham. E você tem a percepção de que o Prime, ele atinge públicos mais... Todos os públicos, gente, são importantes. Isso é um fato. Eu sempre falo que o dinheiro da classe C é igualzinho da classe A. Não tem diferença. Mas a gente sabe que tem distinção de públicos, né? Geralmente, as classes A, B, B+, elas são um pouco mais exigentes. E aí você percebe que ele tem mais entrada com esse tipo de público? Totalmente. Desde que a gente lançou ele rapidamente. Mas tem um fato curioso. Ah, então conta. Diga. É engraçado. Não é engraçado, mas um fato curioso. O nosso primeiro pedido no Copacabana Palace, que foi um momento marcante, foi Foi o O tradicional. tradicional. Gostoso. Gordinho gostoso. Foi. Foi o tradicional. Isso eu achei interessante. Mas foi. E me fala, quais são os recheios que você tem atualmente? Doce de leite, coco, chocolate, limão, nozes e baba de moça. Isso para as duas linhas, tanto a tradicional Não, quanto... só pra linha Prime. Só pra linha Prime. Lá Lá na é Para tradicional. Sempre, agora a gente só faz doce de leite e chocolate. Ah, entendi. entendi. E no brownie? O brownie você tem o recheado. É recheado, O casado, né? Doce de Esse leite, é doce de leite e o chocolate e brigadeiro. coco. A coco também? Não Tem sabia. coco. No Ah, brownie legal. tem coco. Ó, precisamos experimentar. É, É, o de coco eu não coco. provei. De coco. Já fica aqui, né? Já fica a dica. Vai lá pra casa. Daniel, anota o endereço. Chega um pouquinho assim, ó. Pode puxar pra você. Isso. Então, vamos lá. Vamos.
E falando de eventos, casamentos, clientes, a gente foi atrás. A gente né? foi atrás de um cliente seu. Ai, meu cliente Deus. seu. É. Aí não necessariamente cliente direto. Um cliente final. Mas um cliente parceiro. Um cliente que indica. E aí a gente quis conversar, saber mais um pouco sobre o seu trabalho. como ele Vamos lá. É a funciona. E Gisele, aí a Gisele, como que é a Gisele? Como Isso. parceira. E como aqui a gente tem espaço para o cliente falar, a gente trouxe um cliente para você. Sim. Vamos, Pode botar o vamos fone. botar o Tem que colocar o fone para pra você você escutar. conseguir ouvir. Olá, eu me chamo Andressa, sou produtora de eventos e cerimonialista à frente do Baronesa Assessoria Cerimonial já há 13 anos e tenho o grande prazer e a grande honra de dizer que eu sou amiga em primeiro lugar, mas também cliente duplamente da empresa Gisele Bem Casados. Cliente duplamente porque, primeiro, eu sou cliente através das minhas próprias clientes, né? Onde eu tenho como assessora a missão de buscar no mercado a satisfação da necessidade do meu cliente e o encantamento, que faz parte. E também sou cliente porque tem sempre Gisele Bem Casados nas minhas festas, nos meus eventos pessoais. Agora mesmo, recentemente, tive lá uma leva de bem casados e sempre é uma aceitação imensa e eu tenho muito, falo de boca cheia, é da minha amiga Gisele. E tem uma coisa que eu admiro muito nessa empresa, é a busca de excelência que eles têm em toda a cadeia de venda. Desde o primeiro atendimento, que é um ponto muito sensível, a gente perde muitos clientes, né? Passando pela degustação, que é sempre uma surpresa atrás da outra, e até o pós-venda. É um cuidado que eles têm com a satisfação do cliente nesses detalhes, em todas as etapas do processo de venda, que é muito importante. E uma curiosidade que eu tenho para contar sobre a Gi, sobre o Dani, né? É que quando eu fiz a minha renovação de votos, há 2 anos atrás, eu pedi que eles desenvolvessem um sabor exclusivo para mim, para minha renovação de votos, e eles fizeram um sabor ali de amêndoas que foi maravilhoso, foi exclusivo para mim, então eu tenho essa honra e esse carinho de poder dizer que eu sou cliente, amiga e fã, muito fã dessa empresa e desse casal. Então desejo muito sucesso, que vocês possam alcançar os lugares que vocês merecem sempre. Um beijo. Que linda, né? A Barô é simplesmente incrível. Ela é Quem uma não pessoa conhece essa maravilhosa. mulher precisa conhecer. Ela é maravilhosa. Já trabalhei com Gisele, ela estou se algumas acabando vezes, de chorar. olha. Já, desde o iníciozinho, ela já foi lá na fábrica várias vezes. Ai, que lindo ver sua emoção, Ai, gente, eu tô aqui gente. comendo bem casado. Come, Por favor, come. desculpa. Vai, Gisele, chora que eu como. Me fala da importância dela na sua vida, na sua empresa, ela como profissional e como pessoa, como amiga. Olha, toda vez que eu quero inventar alguma coisa, eu vou nela. Você acha que isso vai ser legal? Você acha que as pessoas vão gostar? Se eu acho que tem alguma coisa de errado acontecendo, você acha que atendeu? Qualquer coisa que eu preciso de um auxílio extra, eu vou Recorre a nela ela. pra perguntar. E ela sempre me ajuda. Porque a Barô é muito criteriosa. É. E ela é muito sincera. também. Ela vai E detalhista. dizer, É. E, assim, é muito legal. Mas, assim, uma coisa assim, ela tá com a gente desde o iniciozinho mesmo, né? Porque ela começou há 13 anos, a gente quase 14. Então, foi bem no início. Aham. E hoje não, porque ela não mora mais lá. Mas ela, inclusive, morava muito próximo, né? E facilitava muito as coisas. O primeiro evento que eu fiz foi com ela, foi lá também. É. Pra aquele lado. E aí, mais uma coisa muito interessante que eu faço questão de falar é que cultivar bons relacionamentos, né, no meio, seja com as cerimonialistas, com os decoradores ou com outros fornecedores, isso ajudou a gente a abrir muitas portas desde o início. Eu acho que fez toda a diferença, claro, né, ter um produto gostoso, né, ter Sim. tudo isso que ela falou, mas cultivar o bom relacionamento com todo mundo, eu acho que ajudou muito a gente em todos os sentidos. E
Barô, queremos você aqui, né, Gabi? Sim, com Queremos certeza. muito você aqui, tá? O convite tá feito. Eu acabei de mandar pra ela semana passada. Esse último final de semana. Ela teve, que foi batizado do neném dela. Aham. Ela acabou de ter festa. Eu lembro da Barô, e uma coisa que eu admiro muito na Barô é que todas essas virtudes que a gente colocou aqui, desculpa. Desculpa, gente. Que a gente colocou aqui, a Barô, ela não abandonou quem começou com ela. Aham. Né, Gisele? Você tem esse sentimento? Eu lembro que eu tava. A gente tem todo mundo mais ou menos no mesmo tempo. Ela, É. eu, você. 13, 14. E eu lembro um dos primeiros eventos, se não o primeiro que eu fiz com ela lá em Nova Iguaçu, e que ela me ligou logo em seguida, muito grata, falando, elogiando e tudo mais. E a Barô cresceu muito, muito, e é muito merecido. E ela não foi deixando os fornecedores para trás. Porque acontece isso. Às vezes a pessoa Geralmente, cresce quando a pessoa muito. cresce, vai largando todo E aí vai mundo, deixando né? as pessoas pelo meio do caminho. E a Barô não abandonou. Ela é fiel, ela indica, ela valoriza. Ela sabe o que é melhor para cada perfil de cliente que ela tem. Ainda tem isso. Ela né? já dá importante. pitaco. Ela dá pitaco. Você Qual, tem essa sensibilidade, essa percepção, né? ela dá pitaco como, esse doce aqui não pode faltar, da mesma forma que deve ser. Não pode faltar o Prime, não pode faltar o brigadeiro, não pode faltar o bem casado de brownie. Aham. Então, assim, e ela, é exatamente o que a Gisele falou. Você pergunta e tal, ela tem sempre uma resposta honesta Sim. para te dar. É. Se não gostou, ela também não gostou. Se é legal, ela vai super elogiar. E acho que é uma pessoa que é muito merecedora de toda a felicidade, todo o sucesso que ela tem. E tá saindo aí de um baby, outro baby, logo escadinha. E daqui a pouco ela tá voltando de novo com força total. E a gente tá com muita saudade de você. E a gente quer você muito em breve aqui com a gente, porque a gente sabe que é um momento que ela queria muito, né? Que ela esperava muito pra estar com os babies dela e tal. Mas agora virou um podcast da Barô, mas é porque a gente quer muito a Barô aqui com a gente. Muito a Barô aqui com a gente. Então, assim, merece, realmente ela merece. E assim, sem contar que ela é libriana como eu, ela faz um aniversário, acho que eu nunca lembro se é um dia antes ou um dia depois, acho que é um dia depois de mim. Então a gente tá ali coladinha, né? E é uma pessoa, e é uma grata surpresa, que a gente, né, Gisele, tem gratas surpresas ao longo desse tempo. Gabi também sabe disso, que a gente tem gratas surpresas ao longo dos anos que a gente está no mercado de eventos, Sim, com né? certeza. A gente, quando realmente faz amizades, são Amizades verdadeiras, duradouras, que têm a sinceridade, né? Eu acho que o grande lance é esse. É haver sinceridade, aquela troca verdadeira. Vide que quem são os padrinhos de Miguel, Ana e Carlos saíram daqui. Sim. Ana e Cadu, da Carlos Eduardo, Sol em Luz, Sig. Isso, da aí Luz, de tudo aqui, ó, mais, é de lustre. que foi no episódio anterior, Anterior a esse. São os padrinhos de Miguel, que é o príncipe de Daniel e Dona Gisele. E agora me conta do Miguel. Fala um pouquinho dele. Ai, chora, chora. Aí já acabou com a mãe, né? A gente sabe o quanto a gente sabe. O Miguel, Daniel, pai. Miguel. O Daniel também foi esperado, mas o Miguel foi mais. O Miguel foi sonhado, esperado, planejado, desejado. Muito. Mas agora a gente quer ouvir de vocês. A gente, sabe? isso, a gente sabe de toda a história, mas fala. Com as suas Não, palavras. A gente não sabe toda, não. A gente sabe Não, só a gente uma sabe uma parte. parte. Não, ele foi realmente muito planejado, né? Tanto que a gente vivia tipo casal, né? Sem regras. Olha, vamos ter um filho, sabe que as coisas ficam diferentes, né? E tudo mais. Então, realmente foi muito pensado, muito planejado. A gente tinha consciência de todas as coisas que iriam mudar no nosso dia a dia, né? Como tudo sempre fica mais difícil com uma criança, ainda mais quem tem uma empresa, né? Sim. Sim, nem fala. Que nem sempre você trabalha só 8 horas por dia. Não, Nunca é. Não, nunca é. né? Principalmente quando você é empreendedor, o trabalho não sai de você, de Não dentro da sai sua nunca, casa, 24 sai, horas não do sai. dia. Ainda mais É. você trabalhando com o marido, né? Por muitos anos foram 24 horas de verdade. Agora que ele tem outro trabalho dele também, que tá um pouquinho separado, mas por muitos anos, né, Daniel? 24 horas, Mas sem descanso.
Mas o Miguel, assim, ele foi realmente muito, muito esperado. E não é porque é meu filho, não. Mas ele é um príncipe, ele é muito bonzinho. Ele é, de verdade. Inteligente, ele é, assim, é encrenqueirinho. Tipo, o certo é o certo, o errado é o errado. Aí ele puxou Puxa mamãe. quem? Eu acho que Puxa puxou quem? mamãe. Será? É encrenqueirinho. Mas, assim, tá sempre de boa, tá sempre feliz. Acorda cantando, acorda bom dia, acorda eu te amo. Então, e eu tiro força dali, né? Quando você cansa, né? Porque a gente cansa, né? Tá. A gente Tá. cansa, né? De Cansa. toda hora, né? E vende, tem uma ideia e lida com um monte de gente, né? Um monte de É pessoas o que a na gente equipe, sempre tudo fala, mais. A empreender é muito né, difícil, é né? difícil. E a gente tem hora que, né? A força tem que vir de algum lugar, né? Sim. Então, assim, basta olhar, não tem a nem recarga, outra opção. né? Recarrega ali, mas ele é muito bonzinho. Ama sair, não quer ir embora da festa. Parceiraço de vocês. Ele é, assim... Eu acho bonito. A Seu Gisele- sonho a Gisele- realizado. A gente recentemente dividiu um espaço, né, de atendimento. Foi, e a verdade. Gisele falou assim: e os sábados são pro meu filho. Os sábados é o tempo que eu tenho pra ficar com meu filho. Isso é porque, tão assim, bonito, porque às vezes a gente. Eu sei que nem sempre dá pra fazer essa escolha, né? Não, Mas quando você ainda tem uma pontinha de possibilidade, faça. Porque assim, eu posso Tem que falar que eu fazer. tenho meu filho com 28 anos hoje. Pra mim, ele vai ser sempre 3 Um bebê, anos. um bebê. Ele sempre vai ter. Sempre. Ele fica revoltado com isso. Ele veio aqui semana passada, eu falei, meu bebê. Ele falou, mãe, você me chamou de meu bebê de novo. Assim, sempre vai ser. E assim, e às vezes eu olho pra trás. E olha que eu tentei curtir muita coisa com ele. Muita. Mas eu também vejo muita coisa que eu deixei de fazer com ele e que o tempo passa. Muito não rápido, volta. não volta. muito rápido. Então, a gente eu. conversou Então, sobre isso recentemente, né? exatamente. Por causa Eu da falo minha assim, filha e do meu filho. Façam, porque vai passar e passa muito rápido e você não recupera esse tempo. Não. E assim, uma das maiores e melhores memórias que eu tenho com o Matheus era uma época que eu trabalhei, quem sabe da minha história sabe que eu trabalhei por muitos anos no McDonald's e a gente, o meu último ano na empresa, eu estava no escritório, eu era coordenadora de marketing, então eu prestava serviço para as lojas, consultoria e tudo mais. Então, às sextas-feiras no verão, eles tinham o chamado Short Friday, que era uma sexta-feira que você saía mais cedo e você podia fazer qualquer coisa com a sua família. Era época também de lançamento de filmes, Disney e tudo mais. E aí eu maratonava com o Matheus. A gente ia eu lembro que só tinha essas redes Kinoplex, não sei o quê, lá no Carioca Shopping. Carioca. E aí eu ia com o Matheus pra lá, Cinemark. porque não tinha Norte Shopping, Nova América, nada disso, não. Era outra, aquelas redes Severiano Ribeiro, que era mais, né, popular. E aí a gente ia pra lá, a gente via um filme, pegava, tipo, o primeiro horário, 1h da tarde, saía, lanchava e voltava para assistir um outro filme. E a gente viu Monstros S.A., a gente viu esses filmes todos lá daquela época, Toy Story e tudo mais. Gente, isso é uma coisa que criou uma memória afetiva pra gente. Até hoje a gente fala disso. Tanto que agora, Matheus, eu vou falar. Recentemente, o lançamento que tiveram Pequena Sereia, Barbie. Meu filho me convidou para ir. Mãe, vamos comigo. Vai ter o lançamento, vamos comigo. Porque isso tem um significado pra gente. E é muito importante. A gente não pode deixar. Quer dizer, a gente tá sempre achando, daqui a pouco Que vai fazer eu faço. depois. A gente não... E depois não existe. acontece. Ou você faz ali, ou você perdeu E o eles time. crescem muito rápido. Muito rápido. O Miguel já tá caminhando para 6 anos. Sim. Né? Aham. Muito Sim. rápido. Eu falo assim, gente, agora foi essa semana que eu falei. Mais 4 meses, ele já vai pro 1º ano. Sim. Aham. Oi, já vai estar na parte grande da escola. O banheiro não é mais dentro da sala. E aí você já começa a bater um desespero, Você já né? fica pensando, como assim? E, assim, Meu bebê tá crescendo. tá crescendo. E assim, eu tenho fama de mãe chata, mas eu já tenho fama mesmo, então assim, eu não ligo Você e daí? muito, né? Porque, tipo, eu falo, eu vou dando a corda até o que eu acho que que é suficiente. E se eu achar que não, é não. Então, assim, agora, recentíssimo, teve uma festa. A gente não foi porque não dava também, porque era Volta Redonda, não dava pra fazer um bate-volta no meio da semana. Aham. Mas, enfim, era uma daquelas festas que você deixa a criança e você não fica, né? Você pega a criança depois. Eu falei,
por mais que a gente não fosse, enfim, a gente não ia conseguir porque não ia dar tempo, mas eu falei, mesmo que eu estivesse lá, eu ainda não me sinto confortável de deixar ele sozinho por quase 3 horas numa festa, onde ele vai precisar comer, beber, ao banheiro. Eu falei, não, ainda não. Quem sabe daqui a 6 meses, mas Sim. ainda não. Aham. Então, eu sou chata, sou a mãe Não, mas eu chata. Não, você não é a mãe chata, você é a mãe zelosa, uma mãe que exatamente. ama, que cuida. E Até porque daqui a pouco essa fase passa. Então, assim. vai, você tem que daqui a pouco ele nem vai me curtir. querer na festa com Isso ele. que eu ia falar agora, Não daqui a estou pouco- nem de longe É. preparada pra uma coisa Enquanto dessa. Você Ele sabe. tá na idade que ele quer. Ele É. quer. Desde que ele chega na idade que ele não quer, aí tu libera. Você sabe Ele- que meu ele filho. quer a fazer gente- tudo junto. Você sabe que meu filho ele tem 14, né? O mais velho e a mais nova tem 2 anos. E aí, o de 14, eu falei pra ela, caiu minha ficha de que ele cresceu, que a gente foi numa festa de uma amiguinha dele, que fez 15 anos, uma festa de 15 anos, e tava ele na pista de dança e eu fora. Ali eu olhei e falei, É. perdi meu filho. Realmente. E é assim, passa muito rápido. Muito rápido. Então, a você tem que gente ser mãezona, leoa mesmo, cuidar o máximo que você puder. Enquanto puder estar grudada, gruda. Com certeza. Gruda, porque E daqui a ele pouco- é grudento, né? Tanto comigo quanto com o Daniel. Ai, vai dormir, tem que contar história. E eu tenho as minhas histórias, o Daniel tem as dele. Tipo, a minha é de uma girafa, o do Daniel é do guerreiro. Então, assim, a gente faz questão realmente de criar tudo isso. Aí vai ver filme. Vai ver filme em casa, então tem que ter pipoca, tem que apagar todas as luzes. Então tem. Vocês criam Tudo, toda aquela tudo, atmosfera, né? Ele mesmo já sai apagando todas as luzes, tem que ter a pipoca, o balde, esse baldinho é seu, esse é meu. Então a gente realmente faz questão de participar e aproveitar, né? Porque depois vai acabar. Sim. É, Aí você criar esse roteiro de rotina É. amorosa ali com É. ele é muito interessante, porque é o que vai ficar pro resto da vida dele. Aí você entende que se você não fosse uma empreendedora, talvez você não pudesse ter esse tipo de rotina com Com ele, certeza, proporcionar com certeza. determinadas Porque, coisas que você assim, proporciona por hoje. mais que a gente trabalhe Quanto isso é muito, importante. a gente tem uma certa flexibilidade Sim, se a Com gente se certeza, organizar. A gente consegue A gente fazer, consegue. ter presença dentro de casa. Então, assim, não teríamos. O que a gente consegue hoje é diferente. A gente consegue estar presente, tipo assim, nas festas da escola. Sim. A gente pode ir em todas. Sim. Os Sim, dois. sim. Eu só não vou no dia dos pais e ele não vai no dia das mães porque a gente conhece a peça. E, tipo assim, é dia das mães, não é dia dos pais. Então a gente. O que a você gente- tá fazendo aqui? é meio Meu pai é tá desse aqui. jeito. Por isso, quando eu falo que ele é cri-cri, é dia É. das mães. Então, assim, só não fui em uma festa porque a gente estava lá no escritório, porque avisaram que o horário. Me avisaram em cima da hora. Então, assim, eu não tinha como desmarcar. Sim. Senão, eu teria desmarcado. Mas só foi essa. Mas, de resto, a gente consegue estar presente em todas as festas. E isso, pra mim, é muito importante. É um dos benefícios. É. A gente tem várias outras. A gente tem Mas tem um lado bom também, né? Vamos falar. Claro, de muita Tem, coisa, mas tem. tem um lado bom também. Se você não tem que pedir, tem que faltar no trabalho, que você tem um emprego formal, ou você tem que pedir uma licença pro seu chefe, me dá uma folga hoje, ou deixa eu sair mais cedo, pra ir na festinha. A gente consegue do ter essa cole- entendeu? flexibilidade, A gente né? tem essa flexibilidade. Tirando o meu, já é mais complicado, porque geralmente eu tenho festa no final de semana. As suas festas e as dela acontecem sempre no final de a semana gente também, não né? Uma tá grande lá, parte. Mas Sim. vocês não precisam estar presencialmente. já eu é preciso. diferente. A Gabi é mais sacrificada. Então, assim, eu sinto muito. Isso eu sinto bastante. De chegar num final de semana, eu vejo os amiguinhos da creche da minha filha, por exemplo, tá todo mundo na praça, tá todo mundo em festinha. E a minha filha tá dentro de casa. E, assim, isso pra mim é difícil. Mas a Gabi hoje Mas, já por consegue outro fazer algumas lado- escolhas. Ela já consegue, tipo assim, Exatamente. esse final de semana, Antes esse sábado, esse antes domingo. antes eu falava assim, não, eu tenho trabalho, eu tenho que ir e tal. Agora não, olha, então eu vou... Deixa não vou essa data aqui. essa aqui vai estar reservada, tapada não pra vou, família. não vou fechar. E aí, às vezes, aparecem uns eventos que eu falo, meu Deus do céu, por quê? Olha a tentação. A gente até conversou sobre isso. Eu falei, Né? assim, eu falei, Gabi, não abre mão, porque não vai voltar. Esse momento que você Não, vai e ela já fazer, sabe vai que não voltar. volta porque ela já tem eu um já com tenho 14. 14, Né? Então, assim, você Eu já tenho experiência do né? anterior. Eu ainda vou passar aí esse sofrimento de, não quero mais ir no cinema com você, não quero mais ir no barzinho com você. A gente vai, né? A gente vai. E assim, eu não sei, acho que antes eu tenho só ele, né? Mas hoje eu vejo também muita facilidade, assim, restaurante, bares, todos têm brinquedões. baby, Gente, aquilo é uma benção. Aquilo porque é. você vai, você se diverte, a criança se diverte, porque toda vez que a gente sai pra alguma coisa, eu faço questão de ter entretenimento pra ele também. Eu não vou num lugar se não tiver. Aí tem gente que, né, cada um tem uma percepção, né? Mas não adianta. Eu não vou conseguir relaxar e me divertir se tiver eu e Daniel tomando um chopp e o menino com a
enfiado no celular. Não, Sim. eu quero que todo mundo se divirta. Sim, sim. E hoje em dia tá muito fácil, gente. Assim, a Verdade. gente vai, e o menino se diverte, brinca, vai no brinquedão, depois volta, não quer ir embora. E aí a gente faz questão de estar realmente sempre junto. E o quando máximo de vocês são tempo. muito atarefados, tem o apoio da sua mãe, que a gente sabe o quanto ela é importante. Fala um pouco desse apoio. Nossa, você não Vai chorar. Difícil, não prometo. Aqui é o chororô. O chororô tá liberado. Então, a minha mãe, né, no iniciozinho, quando o Miguel era bebezinho, a ajuda maior foi da mãe do Daniel. Ela vai me matar depois. Ela fala, só chorei. Sai desidratada. Eu saí de lá com o olho inchado. Ela chega durona. Ela banca tudo. Aqui, ó, Aí chorei. a gente fala, não, e aí, não, tá não, ela chegou, eu falei assim, olha, eu fico muito nervosa, eu gaguejo, tem hora que eu travo, tem hora que eu não falo nada. Eu não, eu me lido super bem com a câmera, tá aqui chorando. Tô chorando. No início, a mãe do Daniel ajudou muito a gente, até porque, assim, ele foi muito desejado, foi muito pensado, Ele é. porém, Aham. eu, zero experiência. Eu nunca tive contato com criança, nada. Gente. Eu não tinha, Você não tem, nada, sobrinhos, irmãos? nada, Você nada. é filha única? Sim. Ah, Então, tá. assim, eu não tive contato com criança, nem bebê, nem criança pequena. Então, assim, era zero experiência mesmo. Nunca tinha trocado uma fralda, nunca tinha feito nada. Então, a mãe dele ficou comigo lá 1 mês e meio, né? Até porque, assim, eu cheguei em casa numa sexta à noite, na segunda eu já estava trabalhando. Nossa. Eu fiz, o nosso quarto era grande, eu botei mesa, computador, botei tudo Aham. lá. Eu falei, bem, eu preciso trabalhar. Mas aí em casa, né? Aquela coisa, a mãe dele tava É o lá. lado ruim É. de empreender. Não tem licença maternidade. não tem, não gente. tem. Não tem. É. Então, assim, a fábrica tava funcionando lá e eu tava trabalhando no computador em casa. E a mãe dele ficou com a gente 1 mês e meio. E nisso, a minha mãe estava lá na fábrica e a mãe dele estava ajudando com o Miguel em casa. Então, assim, eu não dava um banho, eu nunca fiz nada durante 1 mês e Que meio. delícia. E aí, o Daniel trocava a fralda, o umbigo caiu na mão do Daniel. Então, assim, aí eis que a mãe dele foi pra casa, né? Falei, e agora? Aí você E falou assim, agora? agora eu virei mãe real, de verdade. Agora vamos dar o primeiro banho. O primeiro banho durou um maior tempão. Eu falei, meu Deus, essa criança vai escorregar. Mas aí foi só o primeiro. Eu vou te falar que meu marido é que deu todos os primeiros banhos, porque eu ficava Eu desesperada, nossa, com medo. escorregava. Sei lá. Eu achava que ia Mas- afogar o Matheus. Depois do primeiro, né, assim, aquele momento pra mim passou a ser assim, nossa, como eu gostava, e dava banho, e botava roupinha, e não sei o quê, e botava perfume. Então, assim, aí nesse período, aí depois a mãe dele foi embora, né? E aí a minha mãe começou a ter que se dividir também entre ficar na fábrica e entre dar umas ajudas pra gente, né? Mas falando agora, e depois ele foi pra creche, depois teve pandemia, depois teve um mundo de acontecimentos. Aham. Mas hoje, sem a minha mãe, eu nem sei o que a gente faria. Porque, assim, toda a parte da manhã, ela que cuida, ela que dá almoço, ela que põe pra escola. Dependendo do final do dia, ela pega na escola, ela deixa ele de banho E tomado, ela, ainda, jantado. e ela ainda te ajuda, Então, quando na hora que ele tá na escola, ela tá na fábrica. ela tá na fábrica. É, porque ela fica de manhã, aí põe, né? Dá almoço, Aham. põe pra escola. Vai pra fábrica. Sim. Ou vai resolver alguma coisa na rua. Fica na fábrica. E dependendo do quanto nós estivermos enrolados, ela vai buscar, dá janta, faz a tarefa e dá banho. E a gente Caramba. chega e já tá desse jeito. Porém, o meu objetivo agora, a gente está se organizando para isso, porque isso aconteceu mais nos últimos meses, que a coisa ficou muito apertada de trabalho. Uhum. Mas isso me faz muita falta, porque eu gosto de fazer a tarefa, de dar banho, de dar comida. Isso tá me fazendo muita falta. Então, a gente tá se organizando para que eu consiga até mesmo liberar ela, coitada, para ela poder descansar. Sim. Pra ela não ficar tão sobrecarregada, né? E eu consegui fazer essa parte, porque assim, lá tem as características, né? Eu gosto de fazer umas coisas, Daniel gosta de outras. Eu gosto de brincar de umas coisas, Daniel gosta de brincar de outras. Daniel é o que inventa história, o que faz vozes nos bichos. Eu já gosto de jogos, então Aham. são completamente diferentes. Mas hoje, se não fosse a minha mãe, eu nem sei, cara. Eu já tinha enlouquecido. Sua mãe é teu braço direito, esquerdo, né? perna. Porque ela tanto em casa quanto no trabalho. Então, Aham. Assim como Dona Eliane Luiz. Exato. É. Ela tá falando, ela tá Imprescindível. falando aqui, eu tô só pensando É, na minha mãe, não né? tem Ah, como, Dona Ângela foi tipo- imprescindível pra mim, porque olha, eu confesso, porque a minha mãe era muito jovem quando eu fiquei grávida. Minha mãe tinha 36 anos. Porque ela me teve muito jovem e minha mãe me teve muito. Minha mãe tinha 17 anos. É, minha me mãe teve. te Mas teve como eu 18. demorei, a minha mãe eu teve- demorei, né? minha mãe
tava com 18 quando eu nasci e eu tava com 19 quando o Matheus nasceu. Minha mãe tinha Aham. 36. E aí, o Matheus teve uma época que chamava minha mãe de mãe. Nossa, achei que isso dor. ia- Isso dói. Isso cortou meu coração. E ela falava assim, esse tão bonitinho. Não, o Miguel faz assim, ele queria não morrer. chama ela de mãe. Ele chama assim, ele tá falando comigo, fala avó, tá falando com ela, fala mãe, tá falando... Ele confunde Ele já todo se mundo. confunde, É, é porque assim, diferente, é tanta né? gente o tempo todo, porque ele não para de É, falar um minuto. é. Aham. Então assim, ô mamãe, ô vovó, ô papai, ô mamãe, ele não sabe com quem que tá falando ali. O Aham, ele negócio quer dele falar. ele fala Mas muito. de qualquer forma, mesmo tempo passa, eu sei o quanto... Sem a minha mãe, eu não teria conseguido. Não teria conseguido. Minha mãe é um Porque, suporte também muito grande, exatamente. porque Porque eu assim, ligo quando- pra ela, mãe, eu tô desesperada, eu tô enrolada, eu preciso muito A de gente você só aqui, sabe pega da ela na necessidade depois escola. que a gente tem. É, Do quanto a gente precisa de ajuda. sim. Até a gente ter, a gente Acho acha que que o tira de outro tá letra. exagerando. É. Ih, fulano faz um drama. Mas em Quando gera- você tem. em geral, as pessoas não valorizam, né, o trabalho do outro. Isso em qualquer esfera, seja na maternidade, seja na paternidade, seja no seu trabalho ali de CLT, seja no empreendedorismo, as pessoas só valorizam de verdade quando passam pela situação. Enquanto não passa, Nossa, assim, se não fosse minha mãe... Gente, minha mãe trabalha na fábrica, minha mãe... Coitada da minha mãe. ela é funcionária do mês todo mês, né? Todo mês. É. É isso. E, ó, pra você que assistiu até agora, pra provar que você assistiu até agora, você vai deixar nos comentários a comentários. palavra maternidade. Porque a maternidade foi o ponto Foi alto. aqui, ó. Foi o ponto alto dessa conversa. Você vai deixar escrito lá, maternidade. Só quem viu até o final vai saber por que está escrita a palavra Exatamente. maternidade nos comentários desse episódio. né, Gabi? Exatamente, com certeza. E a gente queria ver com você qual frase, se daqui a 100 anos alguém pudesse ler algo seu, que mensagem você deixaria? Uma frase ou uma mensagem? Então, eu não sou muito das frases, né? De umas coisas assim, mas é aquela coisa mesmo, eu acho que eu até escrevi aqui, totalmente clichê, né? Se você tem lá um sonho, uma vontade, tem que persistir. É difícil, você vai quebrar a cara algumas vezes, mas se você quer mesmo, continua tentando, com dedicação, obviamente, Sim, né? Claro. Com dedicação, respeitando quem tá ao seu redor, sendo grato por quem tá te ajudando. Sim. Eu sou muito grata às pessoas. Ai, vai fazer o quê? Vai chorar, gente. A durona. Gente, Eu hoje... acho melhor não colocar isso no ar, não. Vai acabar com a minha fama. Eu hoje, de malvada. eu hoje conheci uma Gisele que eu não conhecia. Quero acabar com a minha fama de mal, né? Pois é. Não, péssimo. fale. Então fale. Não, Fale pode falar. a quem você é grata. Não, o eu tempo sou todo. grata a muitas pessoas. Porque a gente só chega... A gente chega... A gente Deus chega onde a usa gente chegou. pessoas... Deus usa pessoas para poder, né, abençoar o com nosso certeza. caminho. Especialmente no ramo de, vamos falar do trabalho, do ramo de casamento. Eu sou grata a diversas pessoas que abriram as portas para mim. Tanto enviando clientes, como falando bem do meu trabalho, pessoas que eu nem conhecia, pessoas que hoje eu nem conheço e chegam indicadas, tipo, sabe? Sou grata pela minha equipe, porque assim, não é a Gisele que faz 5, 10 mil bem casados por semana. Aham. São muitas pessoas trabalhando, tanto na cozinha, quanto no escritório, né? Toda a minha rede, família, tanto a minha quanto a dele. Sim. Quantas vezes os pais dele foram decorar Expo Noivas pra mim, né? O Daniel, coitado. Minha mãe diz que o Daniel vai direto pro céu. Já tem um lugar sentado à direita do pai. Daniel já Então, tá assim, lá. Eu acho que é isso. A gente tem que ser grato por todas as pessoas que de alguma forma ajudam, né? E é isso. Não sou das frases. Eu Não, mas falo, você pode falo falar, muito se e não você falo quiser. nada, né? Não, quiser você fala falar- tudo. Não, se ela quiser Nem falar. posso falar nomes, porque Então obviamente promete, né? que eu Vai vou. esquecer de alguém. São tantas você pessoas pode acabar de verdade. esquecendo. Durante 14 anos, já foram tantas pessoas que abriram as portas pra gente, tanto como escritório e tudo mais, assim. O nosso primeiro escritório, assim, atendimento não, escritório. Sim. Foi em Copacabana, foi com o Eu Fabrício. saí, você entrou depois de mim. A Meia tá sempre ali comigo. Tá sempre colada de alguma forma. Eu saí, olha. ela entrou. Não tava nem Foi. lembrando disso. Foi. Então, assim, foi
foi um grande passo pra mim Sim, também, né? sim. Porque assim, nossa, a gente saiu lá de Nova Iguaçu e tá em Copacabana. Depois Sim. a gente, né, tava lá em Ipanema, na Barra. Então, assim, isso pra mim é muito legal de ver como a gente conseguiu, a gente vem conseguindo. É difícil, Sim. É né? A difícil. gente tem que trabalhar muito, a gente tem que Você ficar... sente orgulho, né? Dá pra ver que você sente orgulho da sua história, porque foi uma coisa que começou ali, né? Vamos juntar um pouquinho. Despretensiosa. Vamos juntar um Porque, dinheirinho tipo, pra vou- fazer o casamento vou- dos vou- nossos é, sonhos. E E agora, casei. e agora virou essa empresa, essa grande É. empresa com um nome tão potente, tão forte no É. mercado. É isso. E tem mesmo que ter orgulho, tem que chorar Tem que mesmo. chorar. É isso. Acabei com a minha fama de malvada. Acabou. E agora? Como é que eu vou? Podcast que a boca me mata. Jogou minha fama de malvada na lama. É, a gente, quando fizer a chamada, vai falar assim: se você quer chorar, O episódio de novela mexicana. Episódio de Pecadão. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me convidado. a gente que De passar agradece você essa ter tarde vindo. chorando. Nunca chorei tão feliz. Mas é sempre assim, gente. Eu não consigo falar muito da história assim, sem ficar desse jeito. É, mas E é é um justo, sentimento, né? Porque claro. é uma trajetória. É altamente digno. Todo mundo se embola com esse Pois microfone. É muito grande. Então vamos lá, Gente. Gabi. Vamos. A gente quer agradecer a doutora Maria Fernanda, Maria nutróloga. Fernanda, nutróloga e cardiologista. A gente quer agradecer muito a ela por estar patrocinando esse episódio. Ela que é uma médica assim, incrível, ela tem um atendimento maravilhoso. Ela, inclusive, é minha médica particular de verdade. E ela... Eu quero fazer até um agradecimento muito especial, porque ela acreditou tanto nesse podcast antes mesmo dele nascer, né? E quis investir, está patrocinando esse episódio. E ela tem um atendimento, assim, Humanizado. sensacional, humanizado, diferente da maioria dos médicos. Ela tá ali o tempo todo se preocupando. Ela me manda mensagem, pergunta para saber se eu tô bem, faz acompanhamento ali bem de pertinho, segura na mão da gente, de verdade. Então, quero agradecer a ela como patrocinadora desse episódio. E a gente também teve os apoiadores, né? Que foi a BR Personalizados, essa caneca linda que a Gisele tá levando. Isso. É um presente. Teve os espumantes Garibaldi, que a gente não pode esquecer. Não tem como esquecer. Doces Mariana Azevedo, que a Gisele também vai levar. Pega ali, amiga. Tá Opa! E também, Gisele ganhou. Obrigada. A Gisele, assim como todos os nossos convidados da nossa primeira temporada, vão ganhar um voucher de uma consultoria de vendas com a mentora Beatriz Costa. Então, você ganhou. É uma mentoria incrível. Eu sou mentorada da Bia. E ela... E eu já fiz, inclusive, uma consultoria com ela, que ela me deu uma consultoria de 1 hora, que foi, assim, incrível. Depois ela teve todo o cuidado de me mandar mensagem para saber se eu estava aplicando tudo que ela foi me passando ali, se eu estava aplicando, e realmente Assim, você ganhou. super válido. É super válido. A Bia é incrível, É. né? E vale super a pena. E lembrando para você que tá aqui nos assistindo, que você pode festejar. Festejar.